Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde 80-20. O meu nome é Maria, sou médica do estilo de vida e hoje trago-vos alguém que eu admiro muito, a Ana Catarina Simões. A Ana Catarina é nutricionista, trabalha principalmente com perturbações de comportamento alimentar e com comportamento alimentar perturbado. O principal objetivo dela enquanto profissional é ajudar as pessoas a trazer paz para a mesa, relembrar que a alimentação saudável inclui prazer e ajudar a trazer este autoconhecimento, intuição e liberdade à vida de cada um de nós. Se tal como eu te interessas por este tema, continua a ouvir porque confesso que este episódio foi muito bom de gravar. O que é que achas que normalmente está por trás de uma perturbação do comportamento alimentar, assim na maior parte dos casos? Pois, olha, é realmente uma resposta muito complexa, porque normalmente as pessoas até procuram essa resposta de o que é que está de errado e realmente é uma coisa que pode ter tido algum evento traumático que levou a que aquela perturbação se tenha desenvolvido, mas normalmente é uma combinação de muitos fatores. Já no geral, quem não tem perturbação, quem não tem diagnóstico, já é muito complexo o porquê de nós decidirmos comer alguma coisa ou não. A forma como se cria um transtorno é da mesma forma complexa. Portanto, desde a forma como nós crescemos, da forma do ambiente em que crescemos, como é que nos educaram, não é? As crenças com que crescemos a ouvir, só te levantas quando acabares de comer o que tens no prato, ou só podes vestir, só podes ir àquela festa quando couberes nessas calças. Também estou a exagerar, às vezes somos nós que dizemos essas coisas, Que mas é temos as porque uma amiga regras. disse isso. Uhum. Exato, mesmo a nível digital e de filmes e cultural, o que é que nós crescemos a ouvir, a forma como se está à mesa em família é muito complexo, realmente. Portanto, acho que é a melhor forma que eu tenho que responder a essa pergunta. É tudo um pouco da forma como crescemos e principalmente se for numa fase jovem, a forma com que amadurecemos. Aquilo que Ok. crescemos a ouvir e a acreditar e a falar connosco mesmas também. Mesmas e mesmos. Sim, aqui a família acaba por ter um papel muito grande porque acaba por ser quem também nos faz esta introdução alimentar e as próprias crenças que temos à volta da comida são muito moldadas, lá está, por essas pequenas coisas da infância. E qual é a reação normalmente das pessoas quando chegam a esta conclusão que é algo muito complexo e que não é, olha, foi isto mesmo? Olha, curiosamente, até acho que lhes traz algum alívio, porque muitas vezes as pessoas ainda têm esta crença de fui eu que me meti nisto, então eu tenho que me safar sozinho, isto é só força de vontade, é só acreditar e conseguir não comer ou conseguir parar de comer. E quando se apercebem que realmente é um diagnóstico, é uma coisa real e que é bem complexo e que há muito por detrás disto, acho que lhes tira uma certa culpa de cima de que não fizeram de propósito para que isto acontecesse, não é? Foi realmente uma combinação de vários fatores, uns se calhar mais pesados do que outros, mas até acho que ajuda a pessoa a perceber de onde é que isto veio, que não será um trabalho tanto do nutricionista, trabalhamos sempre Uhum. de mão dada com o psicólogo, mas acho que até ajuda a pessoa a perceber exatamente o que é o diagnóstico, como é que funciona, que há mais pessoas com as mesmas características e que realmente não é feitio, nem porque a pessoa é assim e é que realmente uma coisa complexa. Ok. E Catarina, como é que surgiu aqui no meio da nutrição, vá, este gosto por esta área? Olha, eu nem sei dizer muito bem. Eu quando. Primeiro, a escolha de ter ido para a nutrição já foi assim um bocado Duvidosa. impulsiva. É, assim, tipo, sem certeza. Eu nem sabia bem que existia um curso de nutrição na altura. Na altura até parece da época dos dinossauros, mas estava pouco informada na altura. E sabia que queria uma coisa para ajudar pessoas, queria saúde. Pronto, lá fui eu para a nutrição sem Uhum. saber bem o que é que se fazia em nutrição. Nunca tinha ido a uma consulta de nutrição na vida. Fui só naquela. Pronto, é para comer. Deve ser fixe, deve ser giro, deve ser bom. Depois, durante o curso, percebi que claramente muita gente queria esta parte clínica, não é? Esta parte de dar consulta, de ajudar a pessoa. E, ok, era giro. Percebi que havia parte hospitalar e no final descobri o desporto, a nutrição desportiva. Uhum. E eu amei nutrição desportiva. Eu estava lá batidinha nas aulas, gostava muito. E achei que era essa área que queria seguir. Mal acabei o curso, tirei mais cursos fora a licenciatura, fora essas
partes legais todas. Tirei mais cursos de desporto e foi quando fui mais ao centro da questão que percebi, se calhar isto não é bem para mim, é tudo muito bonito, mas se calhar não gosto tanto da exigência, do pormenor, enfim, outras coisas. Uhum. E realmente sentia um bocadinho esta falta de educação e empatia da nutrição. Seguia muitas nutricionistas, principalmente mulheres e homens também, no Instagram e notava que gostava desta questão do ensinar e do quebrar tabus e de perceber realmente o que era uma alimentação normal. E no meio de tanto dilema e tantas dietas e tanto faz isto, não faças aquilo e quantas calorias tem e não sei o quê. E é assim, se formos, eu se calhar não devia dizer isto, mas se formos aos fundos da minha existência no digital, eu também disse coisas que eu hoje em dia nunca na vida diria, não é? Estamos em constante evolução. Mas comecei a perceber que, ok, eu não gosto deste tipo de De incentivo abordagem. ou de Uhum. comparação, exatamente. Nos estágios também foi assim algum choque da realidade, tipo, eu não quero bem isto. E só depois do curso é que eu descobri esta área da nutrição comportamental, dito assim desta forma, não é? Claro que no curso falamos dos distúrbios e tal, mas assim como o grande tema nutrição comportamental ou comportamento alimentar, foi só depois de acabar a licenciatura. E depois comecei a procurar, tirar cursos, até hoje. Qual é o papel de todas estas regras, todos estes tipos de dietas que nós falamos, estes métodos que têm o nome das pessoas, porque só é este que funciona? Qual é o papel disto tudo que tu depois vês na consulta nesta questão da relação com a alimentação que nós temos? Ou seja, meio que a consequência de tanta informação online. Sim, e mais do que isso, informações muito dispares, no sentido de que só esta é que resulta ou todas as outras não são suficientes. Eu, pelo menos enquanto consumidora, fico assoberbada e eu própria às vezes duvido, eu se calhar devia estar a fazer isto, porque se é melhor. Completamente, sim. É a parte boa e má da área da nutrição. E lá está, se calhar também vais sentindo isso na tua área. Toda a gente come e toda a gente já fez uma dieta, então toda a gente acha que sabe e toda a gente acha que está no direito de opinar. E meio que está, não é? No direito de falar do que é que bem quiser. Agora, eu tento sempre ensinar ao consumidor a ter pensamento crítico e de realmente avaliar a informação que estamos a aceder. Portanto, há muita informação nas redes sociais e na internet, sim, mas também há muita desinformação. E é realmente difícil, não é? Eu coloco-me do outro lado e numa pessoa com menos educação alimentar, se tu pesquisares sobre Uhum. qualquer alimento, vais encontrar sempre alguma coisa a dizer que faz mal. Até a água, os ovos, o leite, Até a tudo, água, é verdade. né? Por amor de Deus, até a fruta, até os legumes agora, até o sol, tudo agora faz, né? Encontras sempre alguma coisa a dizer que faz mal. E depois metem os artigos científicos, que claramente né, podem não ser os mais indicados para tirar aquela conclusão, Uhum. mas é normal realmente quem não está dentro da área de acreditar naquilo, né? Se há alguém que está a mostrar ou com os. Como é que se diz? Hum, com as falácias de hoje em dia, não é? Que toda a gente usa para Uhum. vender, realmente é fácil a pessoa cair naquilo. Eu não quero também estar a dizer que estamos todos a ser enganados, mas pronto, é realmente desafiante para o consumidor estar atento. E nota-se muito bem isso nas consultas, todas estas consequências das escolhas feitas anteriormente. E é engraçado até que, como eu trabalho desta forma, eu noto muito que as pessoas, quando me descobrem ou descobrem a forma como eu trabalho, ou descobrem a minha página, ficam um bocado a medo, tipo, ok, ela manda comer, diz para comer, mas eu não me acredito muito que isto vá a algum lado, isto é para os outros, eu quero é perder peso, não é para mim. E que a pessoa demora, tipo, meses, anos, a chegar até mim e a mandar mensagem, porque eu não dou uma solução rápida, eu não dou uma solução tipo, olha, vais perder 5 quilos em 2 meses, que é o que a pessoa está sempre a ouvir em todo lado. Por isso, claro que a pessoa vai experimentar primeiro o outro que dá essa tal Que é solução, mais rápido. mas que é rápida, que Uhum. não é, e que é a propaganda que é feita, não é? É a promessa que é feita, e eu não faço essa promessa.
Então realmente nota-se que as pessoas já vêm um bocadinho com esse. Esse background todo e de coisas que já experimentaram. Pronto, esse é um bocadinho mais rude, mas sim. Passam primeiro por tudo, não é? Eu se calhar vou primeiro experimentar este chá porque diz que vou perder 10 quilos num dia, vou experimentar este plano de sumos detox, vou experimentar esta dieta que lá está, perco 5 quilos numa semana sem esforço nenhum. Sim. E quando temos alguém como tu e como a tua equipa que é uma conversa muito mais honesta, vá, que olha, se calhar não vais perder peso nenhum, mas vais sair daqui com uma melhor relação com a comida e não vais estar sempre com este food noise, não é? E não vais ter se calhar compensações, não vais ter compulsões à noite. Só que lá está, é o que tu dizes, isto não vende e é muito mais fácil eu chegar lá ao método da Ana Catarina Simões, em que vão perder 10 quilos em 3 dias, e aí É só sim pagar. já eras rica. Era só pagar e o pessoal perdia peso, sim, claro. E realmente noto muito isso, como nós trabalhamos, lá está, como eu estava a dizer, muito de mão dada com os psicólogos, eu já tenho alguns psicólogos que trabalho com mais proximidade. Uhum. Eles já me dizem, olha, Catarina, tem aqui um cliente que, e isto é muito frequente, já não acredita em nutricionista, já não quer nada disso, mas uma última vez ele está disposto a tentar, não sei o que, não sei o que mais. Eu sinto, quer dizer, a nutrição passou a ser quase uma religião, não é? É preciso acreditar que isto vai dar alguma coisa, mas eu percebo como é óbvio do outro lado, porque realmente tantas tentativas, tanto dinheiro gasto, tanto gasto emocional e físico, realmente, não é? Quase que é preciso uma criançazinha para acreditar que isto é alguma coisa, não é? Que esta parte da nutrição realmente consegue ajudar. Mas sim, até olha, ainda hoje, uma cliente minha a comentar de. Estávamos. Porque, desculpa, vou voltar atrás. Hum, uma primeira conversa que nós temos é realmente essa questão do peso e se realmente a pessoa tem peso para perder, se não, e aquilo que nós vamos fazer, Uhum. como é que vai influenciar o peso. Portanto, eu não vou prometer, sem conhecer a pessoa de lado nenhum, tipo numa publicidade, vais perder até 5 quilos em 2 meses, porque sei lá se a pessoa sequer tem 5 quilos para perder, não é? Agora, nós também ajudamos o Claro. pessoal a perder peso, se assim for o mais saudável para a pessoa. Se não for, depois também é realmente uma terapia de ser feita tanto em consulta de nutrição, em que nós explicamos o porquê de não ser útil a perda de peso. E porquê é que achas que é tão importante nós termos trabalharmos esta relação com a comida e porque lá está, eu posso trabalhar com qualquer pessoa e toda a gente tem métodos diferentes e maneiras de trabalhar diferente. Porque é que aqui é importante eu, independentemente da pessoa que eu escolha e do método que eu escolha, porque é que é importante eu partir de um ponto de uma boa relação com a comida? É quase. A relação com a comida não sei se eu posso dizer assim desta forma, mas sinto que é proporcional à relação que nós temos connosco mesmos, não é? Nós somos. A saúde em si, a nossa relação, o nosso bem-estar é uma coisa complexa, como eu vou dizer isto muitas vezes. Uhum. Então, se nós temos uma relação tóxica com a comida, é porque também temos aqui algumas questões, que não são tão bem resolvidas. Portanto, claro que é sempre muito importante estarmos em paz com as nossas escolhas alimentares, porque tudo o que depois envolve a culpa, o não devia ter feito, tenho que me restringir, não posso, é porque realmente há aqui outras questões a serem resolvidas. Portanto, uma boa relação com a comida depois consegue-nos. hum, ou seja, mesmo em consulta de nutrição, se já houver esta melhor relação com a comida, este maior Uhum. paz com a comida, é muito mais fácil depois. Se houver um objetivo na performance desportiva, se houver algum objetivo, mesmo de perda de peso mais específico para, sei lá, também só estou a pensar no desporto agora, Para mas a parte estética, para a também, por saúde, o que quer que exemplo, seja. é muito mais fácil, não é? Não temos que fazer este trabalho todo de aceitação, de intuição, de perceber o que é a fome, a saciedade, porque isto são tudo coisas que damos por garantido, não é? Que realmente já nascemos com elas e vamos perdendo ao longo do tempo se tivermos nestes contextos um bocadinho mais tóxicos e de dietas restritivas e assim. Então é preciso fazer este background todo
que é preciso para depois sim falarmos de, ok, agora vamos montar o prato e falar de macronutrientes e ver realmente o que é que estás a treinar, o que é que tu queres fazer diferente na composição corporal. Aí sim já fica mais fácil. Porque senão não é estarmos a tentar Uhum. decorar o bolo sem termos uma boa massa, uma boa base, não vai dar certo. Uma coisa que eu acho muito interessante é que, tal como tu disseste, são coisas que nós temos como garantidas, não é? E se calhar alguém que nunca experienciou qualquer tipo de perturbação de comportamento alimentar, tem ou não um diagnóstico, não é? Quem nunca tenha tido estas questões, nem sequer pensa que isto pode ser um problema, não é? E por outro lado, temos pessoas que se calhar não têm esta relação tão bem construída, que parece que ocupa o cérebro 100% do tempo, Sim, não é? sim. E normalmente a pessoa sente-se um bocadinho culpada por isso, de ver a irmã, o namorado, as pessoas com quem vive, principalmente as pessoas mais próximas, não terem qualquer problema em ir jantar fora. E para elas estão a pensar naquilo há 3 dias. E fogo, porque é que eu sou assim e não sei o quê. E é mesmo este trabalho de, olha, a tua prima, a tua irmã, o que for, também tem os seus problemas, portanto, depois cada um ajuda a ter essa percepção. Mas realmente, como é tão fácil para uns e realmente é suposto ser intuitivo, quando não é, claro que assusta e a pessoa fica preocupada com isto e tenta cortar o problema da raiz, ou seja, se o problema for estou a comer muito chocolate, resolução, vou cortar o chocolate. Resultado, não funcionou a longo prazo, não é? Até pode ter funcionado a curto, a longo só piorou a situação, não é? Portanto, Uhum. depois a pessoa com esta realidade fica frustrada a pensar, fogo, não fui forte o suficiente, como é que eu não consigo parar de comer se toda a gente à minha volta não come e eu é que estou errado. Quando, tendo em conta o contexto em que a pessoa está, é, quem percebe que até parece, mas quem está dentro do assunto já, claro, se estás a restringir, isto vai acontecer. Só que a pessoa, como não tem essa informação, fica ali naqueles ciclos, e pensa que basta acreditar muito que consegue sair de lá. E nem sempre é assim, ou raramente é assim. Eu diria que nunca é assim, porque Pronto, não quis ser nós, extremista, mas sim. nós tentamos sempre. eh, Acho que quando as coisas correm bem, não é? Nunca é por nosso mérito, é sempre por um fator externo. Mas ao mínimo problema, lá está, seja ou porque eu não consigo ir jantar fora sem ficar a pensar no assunto e a ver o menu 50 vezes, ou porque não consigo parar de comer chocolate sempre que eu tenho em casa, eu penso sempre que a culpa é minha e não há nenhum fator extra eu que tenha aqui alguma influência. Como é que uma pessoa consegue diferenciar? Porque eu acho que todos nós temos questões com a comida, não é? Mesmo pessoas que não têm uma má relação, têm alguns pensamentos e se calhar têm alguns hábitos. Estão a vir à mente, por exemplo, existe muito esta confusão de chamar compulsão às vezes a coisas que não são propriamente uma compulsão alimentar e é só um excesso. Como é que eu sei se o que está dentro da minha cabeça e os meus hábitos, se é uma variante do normal, entre aspas, ou se já é uma coisa, já é uma perturbação oficialmente dita, de acordo com as regras todas. É, não é? Portanto, isto entre o comer normalmente e uma perturbação de comportamento alimentar, há realmente um longo caminho. Portanto, não é só Um pela espectro. pessoa, Uhum. exatamente, não é só pela pessoa comer 5 bolachas depois do jantar e sentir-se culpada por isso que tem um diagnóstico. Não, não é nenhum diagnóstico, realmente pode haver ali, aqui no meio, pode haver comportamentos alimentares perturbados, mas não ser uma perturbação com diagnóstico, uma perturbação de comportamento alimentar. Portanto, há aqui realmente muitas nuances e não significa que a pessoa, se não tiver um diagnóstico, não mereça tratamento. Claro que não, não é? Temos formas diferentes de tratar e urgências diferentes e cuidados diferentes. Mas nem que fosse está tudo muito normal e estou a começar a sentir que há culpa, que não sei o quê, eu sou a primeira a dizer que mais vale tratar logo ali, porque realmente escusamos de chegar a um nível Ao extremo. tão extremo, exatamente. Agora, como saber se é normal ou se não é normal? É realmente difícil, era o que eu estava a dizer, principalmente
num ambiente onde estamos hoje em dia, principalmente nas redes sociais, porque não sei como é que é o ambiente em casa de cada um, só sei do que vou sabendo das minhas Uhum, consultas, também não querendo generalizar. Opá, vê-se tanto que realmente não se sabe o que é o normal. Aliás, eu em consulta reparo que as pessoas acham que o normal é comer só verdes e só alfaces, e o normal é nunca repetir e estar sempre com a barriga chapada e nunca estar inchado e não ter celulite. Isso não é o normal, ok? O normal é. Ou seja, eu uso muito uma definição de comer normal, que agora não te consigo dizer o autor, mas depois se quiseres eu mando a citação, que explica exatamente que o comer normal, aliás, até é um dos pinos da minha página. Inclui tudo, é comer a bolacha, é um dia exagerar, no outro dia comer de menos e aperceber-te disso e ires sendo sensível de forma a que vais suprindo as necessidades do teu corpo, tanto fisicamente, mentalmente, espiritualmente, o que seja. Portanto, é uhum. realmente complexo e percebo que seja difícil para a pessoa perceber, ok, isto está a deixar de ser normal, não está? Mas há algumas red flags que se pode dar aqui o alerta para a pessoa realmente estar atenta. Por exemplo, quando há muita culpa associada às escolhas alimentares. Red flag, não é? Esta questão de não devia ter comido ou enquanto estarmos a comer pensar não posso estar a fazer isto, tenho que parar e não conseguir parar, red flag. Uhum. Um, Pesar todos os dias já é assim não é? Já não é muito costume. Porque é que isto está a acontecer? Que tipo de controle é que estás a querer ter com o peso, com a comida, com o corpo? Sei lá, retirar um grupo alimentar por completo, retirar a fruta, retirar os hidratos de carbono, retirar o pão. O que é que se passa? Porquê? É Uhum. alguma questão médica? Não é? O que é que está. Tu sentes que as pessoas conseguem reconhecer, porque fala-se muito da alimentação intuitiva e acho que acaba por ser assim o objetivo, vá. Tu sentes que as pessoas conseguem efetivamente reconhecer na sua maioria os sinais de saciedade e de fome? Ou sentes que cada vez se vai perdendo mais isso? Do que vês em consultas, da tua experiência? Pronto, exato, era já o que eu ia dizer. A minha amostra é um pouco, deve ser, não é, desviada da grande Ok. maioria das pessoas, não é? Mas assumindo a minha amostra, aquilo que eu vejo em consulta, é compreensível que realmente a pessoa não tenha essa facilidade. E depois é engraçado ver os diferentes níveis, não é, de sensibilidade a isto, porque há pessoas que chegam à consulta que nem sequer sabem o que é que elas gostam de comer, porque foi desde criança a ir a consultas de nutrição, a estar no nutricionista, a seguir planos alimentares, que elas sabem, elas pessoas sabem o que é suposto comer e o que não podem comer. Se eu perguntar, mas o que é que tu queres? O que é que tu gostas? A pessoa fica tipo, olha, eu não sei. Eu acho mesmo, eu sei o que eu não gosto. Eu não sei o que é que eu gosto. Ok, vamos explorar, vamos experimentar, vamos perceber. Portanto, se a pessoa nem sequer sabe o que é que lhe sabe bem, quanto mais, não é? Esperar que alguém realmente nesta circunstância, neste contexto, consiga perceber quando é que está saciado, quando é que está com um nível de fome ok, quando é um esfomeado. E é realmente interessante depois dar a conhecer à pessoa todas estas etapas das sensações de fome e de saciedade. Normalmente os extremos toda a gente consegue se aperceber quando está muito cheio e quando está com muita fome. Mas não é suposto nós estarmos nos extremos, não é? Então, quando a pessoa começa a perceber que existe um meio termo e que pode comer sem estar com muita fome, todo um mundo que se abre. É outro mundo, exato. Eu por acaso também, pronto, já tenho aqui um historial, não tenho nenhum diagnóstico, mas efetivamente tive assim uma fase mais problemática, vá. E eu lembro perfeitamente de estar à conversa com o meu nutricionista e ele perguntava o que é que tu gostas de comer? E eu não conseguia chegar a conclusão nenhuma, porque já estava há tanto tempo com um plano alimentar e eu sempre fui aquela pessoa de que, ok, olha, tu dás-me o plano com o qual eu vou ter mais resultados e eu cumpro. A 100% cumpro, à custa de que é indiferente, mas eu Pois. cumpro. E então os planos nunca foram feitos com isso em mente, com ok, o que é que gostas de comer, como é que é o teu dia a dia, gostas de ir comer fora, não gostas, tens muitos convívios em família ou com amigos que envolvam aqui a comida. Nunca foi feito com isso em mente.
E então, quando confrontada com isso, foi assim um choque, porque, pronto, depois tive uma crise de identidade aos 24 anos, mas é o que é. Eh, E acho que depois também temos este outro lado que é eu querer tanto que as coisas corram bem, não é? Eu quero perder peso, quero fazer as coisas mais saudáveis, quero ter a certeza que me estou a alimentar bem, mas também não é demasiado, que eu chamo a isto uma estrutura, não é? Um plano, mas se calhar já é aqui uma forma de controlo que eu não estou disposta a abdicar. E, eh, e aqui entramos noutros 500, não é? Sim, e é muito por aí que sinto que a pessoa depois tem um bocadinho de reticência de realmente a explorar esta forma de trabalho, porque esse controlo dá segurança, não é? Oh, tinha que cair em algum momento. Ok, estamos. Esse controle tanto do peso, da comida, de macronutrientes, contar calorias, acontece por lá está, porque a pessoa sente-se segura e com limites, não é? Enquanto eu chego à minha consulta, eu então o que é que gostas e tal, e eu mando o plano e não tenho quantidades e a pessoa, tipo, como assim? Não vamos contar nada? Estou livre? Esta liberdade para elas é o pânico, não é? Porque é realmente uma possibilidade de tudo dar errado. Portanto, eu percebo perfeitamente esta apreensão inicial. E por aí também se nota a urgência, não é bem urgência, mas o quão a pessoa está disposta a dar para atingir o corpo ideal ou a magreza ou o que quer que seja que a pessoa está a tentar atingir com aquilo que é. Tirem-me tudo, tirem-me o prazer, tirem-me as coisas que eu gosto, deem-me só a receita para lá chegar. E quando é tão doloroso fazer isto, primeiro a pessoa não vai aguentar muito tempo. E daí, mais outra vez, ciclos, dietas yo-yo e coisas do género. Hum, Uhum. e a pessoa vai estar em sacrifício aquele tempo todo. Não, é muito difícil manter uma coisa difícil, não é? Durante muito tempo. Portanto, mesmo que seja mais lento o chegar lá, esta abordagem acaba por ser eficaz, porque efetivamente chegamos a algum lado. E não só chegamos, como ficamos lá. Ainda hoje estava a ter uma conversa com uma cliente que estava um bocadinho frustrada por a perda de peso não estar a ser tão rápida como gostaria. Pronto, e eu não faço planos alimentares, nem quero. E estávamos só a trabalhar para já escolhas alimentares, ou seja, incluir mais vegetais, incluir mais fruta, se calhar tirar aqui alguns ultraprocessados, que está a acontecer e muito bem. E às vezes também é difícil nós tirarmos esta pressão e este foco do peso e de não estar a ser tão rápido como nós queríamos ou como há 50 anos foi, e, hum, e trazermos para esta abordagem que, ok, olha, se calhar vai demorar mais tempo, ok, mas não só chegamos lá, como o percurso é muito mais fácil, não é? Estás E mais em paz, prazeroso. tens mais saúde, sim, gostas mais do que comes, do que fazes, etc. E quando chegas lá, consegues manter-te lá porque fomos aqui construindo muitas coisas durante o percurso. E não foi só, olha, tens aqui um plano de 300 calorias por dia, tipo, se cumprires isto, perdes o peso que quiseres, não é? Agora, como é que efetivamente eu cumpro esse plano e à custa de quê? Que acho que nós nos esquecemos muito do que é que eu estou a trocar em prol de um ideal que se calhar quando explorado nem me faz muito sentido. Pois eu não sei até que ponto as pessoas esquecem ou as pessoas não sabem, porque ainda é vendido esta questão da perda de peso como saúde. Então, mesmo quando se vê alguém a dizer que perdeu 20 quilos em muito pouco tempo, não é? Se fores aos comentários ver, é parabéns, que exemplo, quero igual. Como é que fizeste? Como é que fizeste? Manda o link que eu pago, é para fazer igual. Toma o meu dinheiro, eu quero o resultado, não é? Qual injeção, qualquer. Mas lá está, acho realmente, genuinamente,
ou espero eu, que a pessoa não se apercebe do dano que isso pode ter também para o corpo físico, esta perda tão repentina e realmente principalmente estas dietas muito restritivas. É uma das partes que eu gosto muito de explicar em consulta, é quando a pessoa começa, fogo, mas isto está devagar e o peso está a oscilar e não sei o quê, eu sei que estou melhor em relação ao paz com a comida e agora como mais fruta e mais legumes, mas eu não estou a perder peso tão rápido. Ok, vamos então ver. Eu também te ajudo a perder peso rápido, não seja por aí. Eu também tirei o curso, eu também sei. Mas vamos ver que consequências é que tu preferes. E traçamos então as opções que a pessoa tem. Olha, para perder peso rápido, olha, temos estas hipóteses, podemos fazer isto, isto e isto, esta restrição. Até a pessoa diz, mas a minha colega fez cetogénica ou tirou os hidratos. Pronto, vamos ver então o que é que vai acontecer se escolhermos fazer isto. Ao menos vamos fazer mais ou menos bem. A consequência vai ser Uhum. menos. Ok, vais perder mais peso, mas vais perder água, vais perder massa muscular, vais estar de pior humor. Aí, tu queres isto, o preço é este, queres? E a pessoa já fica um bocadinho mais. Ok, é uma opção, mas eu Pé realmente atrás. prefiro Uhum. esta. Então acho que realmente o que falta é dar esta informação às pessoas das consequências das suas escolhas. Mesmo que a escolha seja comer o hambúrguer. Ok, vais lidar com a consequência, mas se calhar é melhor do que não comer e ficar a bater mal por causa do hambúrguer e depois, quando chegar a oportunidade de comer um hambúrguer, comer três. Portanto, é muito esta questão educacional e de realmente a pessoa estar em paz com as suas escolhas e de perceber realmente as consequências disso. Porque na maioria das vezes as consequências são banais. Se for isolado, não é? É banal, tanto para um lado como para o outro. Portanto, Claro. não é porque num dia fizeste jejum que vais ter uma consequência gigante, não. Tipo, até como não é porque num dia exageraste imenso, que também vais ter uma consequência que vai ser irreversível. E importa sempre é o constante, não é? A rotina, como se costuma dizer. Sim, é o acumular, não é, das nossas escolhas. Eu digo sempre isto, zero crédito, porque não fui eu que criei, mas a minha orientadora diz sempre aos utentes que nós somos vítimas das nossas escolhas e, independentemente da escolha, ela vai-se acumulando, não é? E eu gosto muito de falar do, ok, quem é que eu quero votar hoje? Para onde é que vai o meu voto? Não é? Neste momento faz-me sentido votar aqui ou aqui, não é? Porque a qualquer momento eu posso escolher se, ok, faço um lanche mais equilibrado que me vai aguentar até ao jantar, ou hoje apetece-me um croissant ao lanche e vou comer só o croissant e passado uma hora tenho fome. Ok, tudo É isso, certo. E é quantas vezes lidar não com é o as. croissant? Mas, mas é uma escolha. E eu concordo 100% que eu acho que a maior parte das pessoas não tem esta noção das consequências que é estas restrições exageradas. Eu queria só pôr aqui um ponto e totalmente experiência pessoal, porque não é a minha área, mas o que eu senti na altura, eu tinha o conhecimento todo e eu às vezes sentia que, ok, eu sei que isto pode acontecer, mas não se vai aplicar a mim. Hum, Não sei se faz sentido, mas por exemplo, eu na altura tive uma fase em que vomitava sempre depois de comer, independentemente do que comesse. E eu sabia as consequências que esse vomitar tinha, não só em termos psicológicos, mas mesmo físicos, não é? E eu achava sempre que ia ser a exceção à regra. E como isto era uma maneira de chegar mais rápido e não me ia acontecer nada, que devia estar protegida pelos anjinhos ou pela velinha que a minha avó acendeu em Fátima, eu achava que isto não se ia aplicar, então podia investir ali. E acho que às vezes nós também temos esta ideia de que, sim, é um problema, mas só acontece aos outros. E a verdade é que são coisas tão comuns, não é? uhum. Que nós não somos especiais e a probabilidade de também nos afetar de uma maneira que seja deletória também é bastante grande. Era só Sim, para pôr sim. aqui este ponto, porque concordo, acho que às vezes também há aqui, mas diria que na maior parte dos casos as pessoas não têm o conhecimento e também muito por parte de nós que também nunca lhes foi explicado e acho que é mesmo bom também fazeres esse trabalho em consulta. Sim, sim, tanto em consulta como este esforço não é esforço, faço por gosto mesmo, de estar nas redes para ir passando esta mensagem. Mas esse exemplo que deste realmente é algo mais
mais específico e já mais avançado nessa questão das consequências do vómito. E também para dar aqui um bocadinho de informação sobre o assunto, nessas questões, Uhum. em algo mais para esse lado do espectro, às vezes a pessoa sabe todas as consequências e mesmo assim não consegue parar porque, pá, pelos diversos motivos, mas ou porque acredita que realmente está a ser melhor para ela aquilo, não é? Porque se não vomitar, depois não consegue, as consequências vão ser piores, portanto, às vezes eles e elas até temos essa percepção e consciência das consequências das nossas ações, mas como falta informação do outro lado, não é? Da questão de, ok, se, Uhum. se vomitares, depois vais ter mais fome, o que vai levar a que haja mais probabilidade de exagero a seguir e coisas assim do género. Que não. Essa falta de informação é que também não ajuda à outra informação que ela já sabe. Ou seja, quero só passar que às vezes a pessoa até tem informação e isso nem é o mais útil. Importa é sempre ter tudo em cima Sim, da mesa, discutir com o profissional e depois, claro, fazer as escolhas. eu acho que muitas vezes nós também não temos noção de que existe outra maneira de fazer as coisas e que não é só às três pancadas, por assim dizer, e que não é só aos extremos. Eh, eu acho que se falares com a tua audiência, se calhar a tua não, porque é muito filtrada, mas se falarmos com 50% dos utilizadores do Instagram, por exemplo, se calhar a maior parte vai dizer que não é possível ou perder peso ou atingir objetivos estéticos ou mesmo de performance desta maneira e que tem de ser Uhum, tudo um sacrifício gigante. E acho que às vezes também o facto de eu não, lá está, não saber que existe outro caminho, que, que não é preciso andar aqui a bater com a cabeça na parede o tempo todo para conseguir as coisas, acho que também faz com que eu me apegue tanto a este que eu conheço e que me prometeu resultados, não é? Que se calhar eu só preciso me esforçar mais um bocadinho para isto realmente resultar. claro, claro que sim. E muita gente vem com culpa disso, de hum, podia já ter feito isto mais cedo, ou perceber que tive a prejudicar da forma que eu estava a tratar o meu corpo, uma coisa do género. E realmente a pessoa nesse momento fez o que achava melhor. Não há forma não é, de ter feito melhor porque faltava-lhe informação. E aí, pá, já foi pelo caminho que houve falha, na parte da educação, na parte, lá está, dos mídias, sei lá, mais quem. Do que quer que Mas, seja. Uhum. exato, eu acredito mesmo que as pessoas fazem sempre o que elas acham que é melhor para elas. Mesmo quando estamos a dar dinheiro a alguém, faz-nos sentir bem. Portanto, não vamos fazer uma coisa para Claro. nos prejudicar. Portanto, mesmo nessa questão de escolher coisas que até podem ter prejuízo, de dietas muito restritivas, enfim, é porque acredito mesmo que a pessoa acha que aquilo é o melhor. Ou da mesma forma que às vezes os pais, os avós dizem estes comentários de só sais da mesa quando acabaste de comer, ou não comas isso que vai te fazer mal, ou come lá mais um bocadinho. É sempre numa de proteção ou de achar que está a fazer melhor para o filho, ou para o neto, ou para a amiga, e mesmo que aquilo esteja a prejudicar. Portanto, é complexo. Depois a pessoa tem mesmo que se. Olha, lá vais tu outra vez. A pessoa depois tem mesmo que. Isto vai ficar lindo. A pessoa tem mesmo que se conhecer e conseguir tomar as próprias decisões e aceitá-las. Eu também digo sempre muito isso que é, e chega muitas vezes, lá está parece que tudo o que faço é para me sabotar, ou é porque comi mais um chocolate e não queria, e porque estou a perder peso, ou porque não fui treinar e era quase marcado no calendário que ia. Eu também digo muito isso, é nós fazemos o melhor que sabemos com a informação que temos. Sim, E só a partir daí é que também podemos melhorar. Catarina, eu queria falar contigo também sobre uma coisa que vejo que é muito recorrente e acho que tu, mais do que isso, também deves ver em consulta, que são aqueles excessos alimentares, não digo pós-laboral, mas talvez pós-laboral, pós-jantar, que eu acho também do que vejo que acaba por ser o maior problema, vá, da maior parte das pessoas.
Como é que achas que pode ser assim uma primeira abordagem a estes casos? Como é que nós conseguimos controlar aqui um bocadinho estes consumos, em termos de estratégias nutricionais, vá? Ok, portanto, começando pela prevenção, é não chegarmos cheios de fome a esses momentos. Portanto, realmente aqueles momentos que costuma ser mais comum, estes excessos ou exageros ou fome emocional ou o que seja, realmente é esta hora pós-trabalho, é à noite quando estamos ou mais sozinhos ou até com alguém de conforto, não é? Que estamos à vontade ou ao fim de Uhum, semana, ou seja, tudo o que nos dá um bocadinho mais de liberdade e de isolamento às vezes, ou de conforto. Portanto, se já conhecemos quais é que são esses momentos mais triggering para nós, vale a pena realmente não ir com fome. Porque se nós vamos com fome e se há algum trigger, alguma questão emocional, vamos ter que comer muito, porque fome já está lá, portanto o resto só vem a acrescentar. Então, preventivamente, a primeira coisa que se faz em consulta é organizar o dia para que a alimentação e as refeições sejam bem distribuídas e as refeições sejam completas, com o cereal, fonte uhum, proteica, fibra, vitaminas, tudo o que a pessoa precisa e merece está lá. Portanto, assumindo então que a pessoa já chega do trabalho, já lanchou, já fez, temos a certeza então que não é fome, então sim podemos ir um bocadinho mais além. Depois então sabemos que não é fome. É interessante perceber o que é que o corpo ou a cabeça, a mente está a pedir. Se é um alimento específico, se conseguem identificar aqui alguma emoção, se eu estou cansada, se eu estou aborrecida, muitas das vezes é por causa do aborrecimento, se eu estou estressada, se eu estou estimulada demais, tentar perceber, ok, o que uhum, é que eu quero sentir, em vez de ser o que é que eu quero comer, é o que é que eu quero sentir. Eu quero sentir quentinho e estou TPM e tudo está-me a irritar, então tipo quero me isolar, quero tomar um banho. Ok, então vamos fazer essas coisas. Vamos comer qualquer coisa quentinha, prazerosa. Mal acabes de comer, sabemos que vai haver vontade de comer mais, porque estamos a ter exatamente o que o corpo está a pedir, mas uhum, se nós soubermos, ok, se eu continuar a comer vai-me doer a barriga, vou ficar cheia, não quero, então vou parar, aceitar este desconforto porque parei uma coisa que me estava a saber bem e vou fazer outra coisa. Vou tomar o meu banho, vou pôr o meu hoodie favorito, vou acender o incenso, acender a vela, o que for. uhum, Se for aborrecimento, se nós conseguimos perceber, eu não tenho fome, eu não sei o que é que eu quero comer, e eu estou aborrecida, não tenho nada para fazer. Ok, vou-me entreter. Vou lá fora, vou ler um livro, vou falar com uma amiga, vou o que quer que seja. Então isso também é uma boa dica, é percebermos o que é que nos apetece sentir e depois sim organizar e ter as atividades específicas para isso. Se nenhuma das atividades ajudar, se já comeste e mesmo assim não consegues parar de pensar na comida, é para ir comer, ponto. Ah, mas eu já lanchei, não interessa. Vais comer outra vez e vais comer e vais ter a certeza que o teu cérebro está a perceber que estás a comer aquilo. Então, aí sim, trabalhamos a questão do mindful eating, da atenção, de uhum. fazer pausas, não é? De comer com calma, num ambiente confortável, seguro. Hum, imagina, mesmo que seja comer Pringles, é sempre o meu go-to. Comer De devagar, uma de eleição. cada vez, mastigar, sentir como é que é, deixar lá amolecer, sentir o que é, trincar, estas questões todas. Mal acabamos de comer, lá está, vai haver esta coisa de ai, quero mais, quero mais. Tranquilo, podes comer mais daqui a um bocado, vamos só dar uma pausa. 15 minutos, fazer uma atividade, ir lá fora, nananana. Não consigo parar de pensar nas Pringles. Vais e comes as Pringles outra vez. Ah, mas meu Deus, eu quero perder peso. Tá bem, a gente já trata disso. Primeiro temos É um que. problema para o futuro. Não está esquecido, tá? Principalmente, pronto, estou a dizer isto, claro que idealmente, ou para não dizer obrigatoriamente, sempre com acompanhamento, não é? De alguém aqui por trás que esteja a par do que está a passar, mas é um bocadinho por aí. Uhum, Ou então tens sempre a opção de incluir as Pringles no teu lanche e já fazes aqui um dois em um. Ou seja, se tu ainda não lanchaste e sabes que é fome e estás com aquela vontade louca de X alimento, incluís esse alimento no teu lanche. Não tens que eliminar nada, só tens que fazer ou alguma troca ou um acrescento simples.
E depois a pessoa vai dizer, ai, mas as Pringles são mais calóricas do que se fosse o pão, não há aveia, não sei o quê. Pessoal, vocês iam comer as Pringles na mesma. É só pôr mais cedo. É verdade. E é só acrescentar calorias, não é? Se é essa a questão das Pringles serem mais calóricas, eu posso tentar substituir as Pringles pela maçã, pelo pão, pela alface, pelo que quer que seja. E eu se calhar vou chegar ao fim e em vez de, vou dar números à sorte, mas em vez de comer 300 calorias de Pringles, eu comi se calhar 500 de Pringles e mais aqui umas 200 de coisas de encher, não é? Exatamente, Isto só exatamente. para Porque quem é preocupado com os números. sim, sim, porque se for o craving específico das Pringles, tu podes comer as maçãs que tu quiseres. Não, não vai passar, é só quando tu comes as Pringles. E quanto mais tempo hum, tiver aquela vontade a crescer, mais quantidade vais precisar para saciar. Por isso é que quando a pessoa está em restrições durante muito tempo, tipo uma dieta que não se pode comer chocolate durante 2 meses. Ai, se a pessoa gostar de chocolate e se for um esforço não comer chocolate, a próxima vez que ela comer não vai ser um quadradinho, porque teve em restrição e a vontade foi acumulando durante Claro. muito tempo. Mas isto também não quer dizer que eu estou no supermercado, vi as Pringles e pensei, ei, Pringles, que bom, que tenho que ir a correr comer as Pringles. Não, também tipo, depois a pessoa lá está em consulta, aprende que há diversos tipos de vontades e identificar se é uma coisa momentânea, se é uma coisa que está a crescer, se é para comer, é sempre uma decisão da pessoa, mas se fez sentido comer, Uhum. se não fez, o que é que fará de uma diferente numa próxima vez e por aí fora. E eu acho que, e também no que, contra, eu tudo o que digo é contra mim, mas também é o que vejo nas minhas clientes, que é, nós às vezes esquecemos que, felizmente, hoje em dia, eu em 30 minutos consigo ter o que quero em casa, não é? Isso é E muito nós às importante. vezes achamos que eu nunca tenho de comer agora porque nunca mais vai haver as Pringles em casa, não é? Eu se amanhã quiser Pringles, posso ir ao supermercado, posso encomendar, o que quer que seja. Ou seja, acessibilidade alimentar, se calhar até foi ao extremo, não é? Do que haveria anteriormente. E Uhum. nós esquecemos disso, só que o nosso cérebro parece que ainda está naquele de se não for agora, nunca mais é. Porque E durante muito tempo foi. foi, Porque pois, durante muito tempo, mesmo que tu tivesses as batatas em casa, tu acreditavas que não devias, que não podias. Aliás, até se pode levar mais ao extremo, que é enquanto estás a comer as batatas, se tu estiveres a pensar, eu não devia, eu não posso, isto é a última batata, mas vais sempre à próxima, isto é super desgastante, tanto fisicamente como mentalmente, em que tu estás a restringir enquanto estás a comer. Ou seja, tu não estás a tirar benefício nem nenhum. hormonal, não é? Uhum, Porque uma coisa que era suposto te dar prazer e aumentar a dopamina está-te a causar stress, né? Está tudo a acontecer ao mesmo tempo. É chato, não é? Aquele ciclo vicioso. E realmente a pessoa, por muito que tenha acesso fácil ao alimento, ela acredita fielmente de que nunca mais vai comer aquilo. Então, claro que aquele último pedaço é uma despedida, aquilo é quase, não é? Ok, também vou exagerar, mas é uma despedida para com aquele alimento. E eu faço muitas vezes a comparação para com as pessoas, não é? Se algo. Pronto, isto agora vai parecer um bocado estranho, mas se algo for proibido, ou se for uma coisa que tu não vais ver tão cedo, tu vais, não é? Abraçar aquela pessoa com mais claro, força. Ou, não é? Vais querer aquela pessoa com mais força e depois quando tens é tipo, bom, afinal. sim, sim. Eu, eu, por exemplo, eu vivia em Itália durante uns meses e Por havia uma exemplo. gelataria que eu amava e amava do fundo do coração. E a minha última semana em Roma foi, eu ia lá todos os dias, porque eu achei, eu nunca mais vou comer isto e eu vou ficar em depressão, vou morrer daqui a um mês porque não vou ter este gelado. Hum, Passado cerca de meio ano, voltei lá e voltei a comer outra vez. Ou seja, mesmo estas coisas que às vezes estão à distância, voltam a acontecer. Às vezes voltamos a comer e se calhar não são assim tão boas como nós imaginávamos, e é uma É isso, desilusão tremenda. é E acho que é mesmo. muito mais importante isso que tu dizes, que é, ok, eu estou a comer e estou a comer porque me sabe bem, não estou aqui a pensar no não posso, não quero, não devia.
porque senão estou só, nem estou a aproveitar, nem sequer estou a cumprir o que queria cumprir e está a ir tudo um bocadinho assim pelos ares, porque não estou aqui a satisfazer nenhuma necessidade que eu teria. É, temos sempre que terem atenção a esta questão da saciedade e da satisfação, realmente para que isto consiga ser levado a longo prazo. Às vezes nós estamos tão restritos, também já aconteceu muitas vezes em consulta, estar tão restrito de chocolate, imagina, que quando depois há permissão para comeres, eu vou dizer, imagina, Ferrero Rocher, que existe efetivamente esta restrição anual que só há no Natal e tal. A pessoa, Uhum. eu não consigo ter Ferrero Rocher em casa, quando tenho com muitos. Ok, vamos pôr Ferrero Rochers em todas as tuas refeições. A pessoa vai se fartar de Ferrero Rocher. Nem um dia dura. A pessoa mal tem permissão para comer e come com atenção e com paz de ok, eu posso, eu vou comer isto porque eu posso e depois ter o ok da nutricionista parece que dá assim um alento quando quem sou eu, né? Uhum. E depois a pessoa chegar à consulta, olha, eu comi durante 2 dias e depois eu já não aguentava, eu não quis mais. E percebi que eu não gosto assim tanto daquilo, só que era tão proibido ter na minha alimentação que aquela rebeldia de ter era maior do que o prazer que efetivamente dava. Então o nosso cérebro consegue fazer-nos assim, cada ultrapassagem, não é? Cada finta que nós ficamos. É mesmo engraçado depois conhecermos a este ponto de perceber, ok, isto eu efetivamente gosto, isto eu não gosto, é inacreditável. Eu estou-me a rir porque eu já tive um plano em que efetivamente tinha Ferrero Rocher 2 vezes por dia porque eu adoro. E é sempre, o meu namorado oferece-me sempre, os meus pais também, a minha avó então Pois, olha, descontroladíssima, mas esse gosto valor mesmo todo muito. emocional. Sim. E mesmo com esse plano, e lá está, eu estava numa fase de cumprir ao máximo. Eu passava para aí 2 semanas já não conseguia comer Ferrero Rocher porque estava todos os dias. E continua a durar, mas é o de ser constante e nós também nos habituarmos a isso. E eu, Exatamente. por acaso, agora queria fazer tipo um ponto similar, que é, eu no outro dia estava a ouvir um podcast, no outro dia, tipo há 2 meses atrás, mas pronto, eu estava a ouvir um podcast que estava a falar da importância de, ok, nós também escolhemos as coisas por nós gostarmos delas e não ser só, ok, eu vou comer chocolate só porque é chocolate. Uhum. Ok, podes comer o chocolate, mas escolhe um bom, escolhe um que tu gostes e se calhar pronto, é um bocadinho mais caro, ou é mais difícil de arranjar, ou o que for, mas sabe-te bem. E não chegas ao fim da tablete a pensar, opá, isto nem sequer me saciou nada. Nem sequer gostei. Exatamente. Era por isso é que eu estava a dizer que tínhamos que ficar saciados e satisfeitos, porque se tu estiveres a comer, isso depois também acontece, porque só como chocolate preto, mas gostas? Não, mas olha, é o que eu posso. Não! Ainda por cima a nível calórico é muito parecido. Então, come a porra de chocolate Sim. de leite de Oreo que tu gostares. Hum, porque lá está, a pessoa precisava de muitos mais quadrados de chocolate negro porque não gostava. Quem gosta está tudo bem, Uhum, porque não ficava satisfeita com aquilo, não é? Não lhe dava o prazer suficiente. Claro que precisa de muita mais quantidade, porque a quantidade também nos dá prazer, não é? Dá este aconchego ao estômago, claro. também nos sabe bem. E quanto mais tu acertares em exatamente aquilo que tu queres, quando tiveres essa sensibilidade e essa. Opa, não sei qual é a palavra, não interessa. Quanto mais for exatamente aquilo que estás a precisar, menos quantidade precisas, porque era só isso. Era só isso que tu Uhum, precisavas. Portanto, se for. E depois normalmente são, lá está, coisas com história, porque o teu namorado te dá sempre que vai viajar, porque a tua avó cozinhava para ti, porque quando estavas doente a tua mãe fazia aquela comida. Tu sabes normalmente o que é que é. E quando não souberes, uhum, pá, faz mal, há de chegar, ou é porque não é nada específico, é porque é só o doce, ou é só o crocante, ou é só o salgado. Mas mesmo que seja só o salgado, o facto de, ok, apetece mal e só sei que é salgado e crocante. Ok, é a batata frita, é o tremoço, é não sei o que é. Ok, vais uhum. lá e comes e fica feito. Era mesmo isto. Pronto, acabou. Não, a cabeça fica em paz, o corpo fica em paz. Não foi preciso muita quantidade. Quando nós andamos muito naquela de quero algo e não sei o que é, nananana, provavelmente primeiro não deve ser comida. Lá está, deve haver algum desconforto físico, alguma coisa a acontecer que se calhar vai te dar exatamente o que estás a precisar. Se não,
tenta então ir pelo que queres sentir, nem que seja na boca, o crocante, o doce, o quente, o frio, já pode ajudar. Sim, ou às vezes até mesmo experimentar, tipo, a mim acontece muitas vezes e a minha mãe, coitada, que acontecia-me, por exemplo, no final de comer pegava numa pera, dava uma trinca e depois pousava que era, não era isto que eu queria. E acho que também não há mal nenhum de, pá, é Não. salgado, é doce, vou testar Sim, sim, e sim. até chegarmos ao ponto. Por exemplo, meu namorado está sempre a dizer que eu como muita fruta, e é verdade. eh, E eu tenho isso muito com a fruta, que é, por exemplo, no fim de comer, eu se comer uma banana, não me sabe a fruta, porque eu no fim de comer preciso de algo fresco. E não é propriamente o doce, mas preciso de algo fresco. E se não for a fruta, tem de ser um gelado ou um café frio. Mas já te E depois conheces são a estes esse nível. padrões, sim, que nós vamos. Pá, já sei que não vai ser isto que eu quero. Ou Exatamente. Sim, que não há não. mal nenhum em experimentar, aliás. Ótimo é isso de conseguires perceber que não é isso e parar e trocar. Isso é ótimo. Sim. Eu por acaso eu tenho uma coisa com a minha irmã que é assim borderline problemático, mas eu sou um bocado esquisita com doces porque pronto, gosto de coisas com chocolate, mas depois não podem ser muito doces, depois não gosto de algumas texturas. 31. E sempre que estamos numa festa de família ou assim, há muitas sobremesas, nós temos por hábito, ela prova todas e depois dá-me feedback de quais é que são as que eu poderei gostar. E então Uau! também é uma ótima maneira de selecionar, porque tem de valer a pena, senão o que é que andamos aqui a fazer? Sim, claro, eu sou muito a favor de comermos aquilo que nós gostamos. Claro que, imagina, se alguém não gosta de nenhuma fruta, nenhum legume, pá, então come aquilo que toleras, mas realmente manter as coisas que nós gostamos Claro, como opção também, né? Nós temos que comer e temos, ao menos que a gente tire algum proveito disto e nós temos o benefício de ter a arte da gastronomia, então vamos pôr aqui o útil e o sim. agradável a acontecer ao mesmo tempo. Mas é engraçado que realmente existe muito esta dificuldade de ai, não era bem isto, mas agora vou deixar a meio. A pessoa tem muita dificuldade em deixar coisas, em parar a meio, deixar sobrar. Muito também da forma que acho que foi cultural que crescemos, nesta Uhum. questão de ai, a pessoa já Sim, passar sim. fome e não se faz desperdício, isso não tem nada a ver com desperdício, deixar comida. Não vai para o lixo, tipo, consegues aproveitar sempre tudo. Guardem. Uhum. Hum, exatamente. Mas sim essa, consciência e sensibilidade de pá, não é isto, então deixa, e se eu souber o que é, ou se estou a tentar, é esse bocadinho de cada, até descobrir, ok, é isto, aí, mas agora já não tenho fome. Vá mal, daqui a pouco já tenho mais fome, como daqui a pouco. Tem que ser sempre o tudo e agora e até ao fim. E isto não ajuda nesta descoberta e neste estudo que fazes sobre ti próprio. Não, porque nunca é real, não é? Eu posso seguir um plano e se calhar até está bastante adequado às calorias que eu preciso, em teoria, e vai haver um dia, ou porque fiz noite, ou porque me chateei com alguém, ou porque tenho mais fome, e se calhar as calorias que em teoria seriam suficientes não me vão fazer sentido e vou precisar de mais, ou os alimentos vão ter de ser outros porque não me apetece. E, e é difícil eu pôr isto, transcrever isto para o prato, não é? Eu às vezes, eu como sempre o mesmo porque eu gosto de não ter a carga mental associada. Pronto. Então as minhas refeições são sempre iguais. Mesmo que era almoço durante 7 anos, só troquei o ano passado. Eh, Nossa. E eu podia ter a mesma refeição sempre, e havia dias em que eu comia aquilo e apetecia-me o triplo, e havia dias que começava a comer e eu, isto vai ser um trabalho, exatamente as Olha, mesmas quantidades. E é muito isso de não há problema em deixar, pá, ponho num tupperware como ao jantar, como amanhã, congelo, quase tudo fica bem congelado, foi o que eu tenho vindo a perceber da sim, minha experiência de vida. E essa questão de nós em criança também, não digo sermos obrigados, mas eu pelo menos era um bocado obrigada eu a, também. a ter de acabar o que estava a comer e super grata aos meus pais, mas esta abordagem também é muito. Ok, claro que tenho de comer algumas coisas e às vezes nós não estamos a comer só porque estamos a implicar, mas depois também há alturas que
se calhar não me faz sentido acabar o Uhum. prato se eu já estou a transbordar, não é? E tu Completamente, sim. trabalhas. Mas na altura era o que eles achavam melhor, foi como tínhamos Claro, falado. e eu se calhar vou fazer o mesmo, às vezes com Sim, as minhas exato. cadelas também é do género, elas não comem, porque ando lá eu a tentar pôr um frango para ver se chegam à frente. Claro, há E certos depois, limites que temos que, não é? A pessoa responsável, sim, o adulto da situação, tem que. Claro que sim, não é? Não vais deixar a criança ou o cão passar fome. Mas claro, há sempre esta. Agora mais esta sensibilidade. E estavas a falar do sim, plano com calorias e assim, e às vezes eu recebo esta pergunta, tipo, então se a pessoa come o que quer, como é que a pessoa consegue, tipo, como é que vocês trabalham? Nós temos, eu tenho cá o meu Excel na mesma, nós fazemos contas na claro, mesma, nós estamos a ver as calorias, os macros, estamos, a só não fibra, passa é para o outro isso, né? lado. Estamos a ver Uhum, tudo e continua a ser uma preocupação, principalmente se a pessoa nos disser que quer perder peso, tudo bem, está tudo aqui claro. contabilizado. E até me fizeste pensar numa frase que eu disse numa consulta desta semana, logo que foi, que eu pensei, meu Deus, isto dito, ouvido assim, sem Sem contexto, é contexto. assustador. Que era a pessoa a dizer, então, mas não pode ter quantidades no plano? E eu posso, claro, só não costumo colocar, porque isto, e sai uma frase do tipo, porque eu não sei aquilo que tu precisas. E depois eu assim, bem, mas espera, as pessoas vão ao nutricionista para o nutricionista dizer aquilo que ela precisa. E eu estou aqui a dizer que eu não sei. Ou seja, não é? Ouvindo isto assim fora de contexto, mas é sobre isso, é Uma incompetente, a uma Catarina, incompetente não para não sabe sabe fazer sequer. uma conta, por amor de Deus. Está lá, não é? Claro que eu posso colocar as quantidades daquilo que a média faz mais sentido e aquilo que, Claro. tendo em conta o peso, as necessidades e não sei o quê. Mas era como estavas a dizer, eu não sei o que é que aquela pessoa naquele dia vai precisar, se ela dormiu pior, se ela teve uma discussão antes, se ela está num ambiente em que não tem assim tanto acesso à comida pesada ou àquela quantidade de comida. Eu não sei, portanto, vamos falar do geral, mas no dia a dia e até pode ter as quantidades no plano, porque há planos que eu passo com quantidades, mas tem que Uhum. sempre passar. É uma sugestão. É aquilo que provavelmente, teoricamente, funciona, mas só tu é que sabes no dia a dia o que é que faz mais sentido. E agora, como estavas a dizer isso dos planos e de ser tudo muito contado, eu lembrei-me desta conversa que tive. Oh meu Deus, eu se calhar tenho que ter cuidado a dizer estas frases que a pessoa vai sair daqui a achar que isto é tudo a olho. Mas eu acho que isso acontece muito porque, como nós, enquanto humanos, também não queremos, nós próprios não sabemos o que é que precisamos, não é? E eu prefiro pôr essa responsabilidade e essa expectativa noutra pessoa, não é? Do que ser eu própria a descobrir, dá muito mais trabalho. Claro, claro, mas é muito É um mais eficaz. bocado. Sim, eu vejo um bocado isso em consulta, mas, por exemplo, com outras decisões de saúde, tipo, olha, temos estas opções, esta medicação, e existe muito esta questão, o que é que a doutora faria? Tipo, Pois, como eu assim? percebo. Estando do outro lado, Não eu é? percebo. Sim, É, ok, este trabalho tem de ser meu, porque senão eu quando tirar aqui a Catarina ou outra nutricionista ou o que for, quando eu a tirar da equação, eu não vou fazer ideia nenhuma do que é que estou a fazer. E depois o que é que sim. acontece? Não ando para lado nenhum e acho que a culpa é minha. Sim, acho que realmente também depende das áreas, né? Porque efetivamente, se eu for a um arquiteto, eu não quero que o arquiteto me ensine a desenhar a casa, não é? Quero que ele chegue lá e desenhe. Porque é uma coisa que eu vou fazer, esperemos nós, não é? Uma vez na vida. Agora, comer, não é? Nós temos que fazer isto 5 ou 6 ou 8 Repetidamente. vezes Uhum. por dia. Se estamos sempre à espera de ter um papel ou ter o ok de uma pessoa externa para tomar essas decisões, então aí sim acho que realmente faz sentido. Pode haver momentos em que se faça um plano, lá está, a preparação para alguma coisa específica, tudo bem, Uhum. mas para a vida, opá, não vamos andar com uma balancinha de bolso. E muito do teu trabalho é eu tenho de preparar a pessoa, não é? Para depois, quando isto acabar, porque vai acabar e é esse o Sim, o objetivo objetivo, é sempre, ok? óbvio. Até porque não consegues andar com toda a gente ao colo, não consegues. Eh, É eu preparar ao máximo a pessoa para que mesmo naqueles dias caóticos, mesmo quando o plano, a rotina perfeita vai pela janela, não é? E eu não consigo seguir X plano que me foi dado,
eu ter o conhecimento necessário para fazer aqui as minhas próprias escolhas de uma maneira informada e que me façam sentido. Exatamente, Acho que é esta muito isto. independência e liberdade que numa fase inicial assusta, era que tal coisa que estávamos a falar de tirarmos esse controlo, mas que no final é mesmo bonito. O momento da alta na consulta é mesmo especial, porque realmente nota-se como é que a pessoa chegou e a forma como ela fala tão confortavelmente sobre a comida, e claro, vai sempre haver algum pensamento mais tóxico, vai sempre haver Uhum. uma dúvida, é normal. Como estavas a dizer, quase toda a gente tem aqui algum pensamento mais distorcido com a comida. Mas já ter as ferramentas para perceber que aquilo está a ser um pensamento menos interessante, ou perceber que ferramentas é que tem para lidar com aquilo, que escolhas é que são mais úteis para ela, é lindo de se ver. E realmente eu, nos poucos estágios que eu tive, foi rara a alta que eu vi. Eu não me lembro de ver uma alta. Então, na minha Hum. prática, conseguir fazer isso é coração cheio. Claro, e acho que também é sempre bom também sermos reconhecidos profissionalmente e acho que é um momento muito marcante quando as altas acontecem porque, pá, efetivamente preparei bem esta pessoa e ela agora já está um bocadinho mais iluminada no que faz. Claro que nunca ficamos a 100%, não é? Isso também é irrealista, eh, mas acho que é chegar a um ponto de maior conforto e de maior funcionalidade para o Exatamente. dia a dia. Porque é que é importante este sentar-me com a comida e estar presente no momento em que estou a comer? Olha, porque quando. E eu também, tá? E não, nem. Para começar, o mindful eating não tem de ser aquele trabalho de meditação a comer ao mesmo tempo e passarinhos a Uhum. passar. Não tem de ser isso. Faz esse exercício para a pessoa perceber o potencial que tem esta Ok. atenção plena na hora da refeição. Mas não tem, ou seja, uma pessoa que seja intuitiva a comer não faz as refeições todas assim, tá? Porque muitas delas até são partilhadas e não vamos dizer, olha, cala-te que eu preciso de estar atenta ao que eu estou a sentir, tá? Mas se for preciso este trabalho ok, 100% atenção, para depois, quando há distrações, já conseguirmos perceber pequenos sinais. Portanto, Uhum. generalizando o mindful eating, realmente esta atenção só ao que estamos a comer ajuda-nos a aumentar a sensibilidade a tudo o que estamos a sentir e a pensar sobre a comida. Ajuda a termos saciedade mais cedo, porque realmente se eu estou, está o corpo e a mente a perceber o que é que eu estou a comer. Então eu vou perceber muito mais cedo e com muito mais pormenor a fome a diminuir e a saciedade a aumentar, o pormenor de o brócolis estar crocante em vez de estar mole é uma coisa que eu gosto. O que é que poderia acrescentar aqui? Se calhar um alho ficava bom, um molho teriyaki. Na próxima vou fazer Uhum. isso. Ou então o doce, se calhar o doce também ficava bom. E estás ali tipo com muita mais disponibilidade mental para o que está a acontecer. Ou seja, o teu corpo e a tua cabeça estão a perceber que estás no momento da refeição. Quando tens uma distração mais leve, tipo uma série que já viste, ou uma coisa assim, tipo ao fundo, ou uma conversa com alguém, Uhum. se já houver esta sensibilidade, tu consegues identificar na mesma, tipo, o brócolis está mesmo bom, e nem precisas de verbalizar, já consegues automaticamente perceber isto e pensar, aí, olha, estou a comer fora, isto está mesmo bom e tem castanhas, vou tentar fazer isto em casa, ou acrescentar isto na sopa, sei lá, ter estes pensamentos. Quando é uma distração muito agressiva, do tipo, às vezes telejornal, quando são notícias assim muito chocantes, ou um filme novo, ou, por exemplo, no cinema, estamos a comer Uhum. pipoca, estamos ali super imersivos, a própria sala faz esse trabalho. Nós já percebemos quando é que as pipocas estão a acabar ou quando estão a começar? Nada, nada. Não, só nos já percebemos ou quando acabou ou quando começa a doer a barriga. Ou seja, é um ótimo exemplo do contrário do mindful eating. Aquilo está ali para nos entreter. Aquilo já nem é tanto pelo prazer. Inicialmente foi, a primeira pipoca tu pensas, gente, que top, maravilha. Não vou saber dizer isto em casa decimal numérico, mas a 50 já nem Sim, sabes se é salgado, se é doce, se está mole. Opa, se estiver péssima, se calhar apercebes-te, mas é só estás nem quase aí. pelo o movimento repetitivo. eh, Exatamente.
exatamente. Foi uma coisa que reparei muito, porque eu e o meu namorado vamos quase todas as semanas ao cinema, somos assíduos nisso. eh, E ao início eu também notava, tipo, eu de repente comi meio balde de pipocas, ficava com uma dor de barriga, e eu nem gosto muito de pipocas, por Olha, isso estás a ver? imagina. Hum, E então o que é que eu comecei a fazer? Ok, gosto na parte inicial, que ainda está mais descontraído, vou comendo, eu escolho sempre as que têm mais caramelo, senão não vale a pena, ando ali a escolher, vou vendo os trailers, e depois começa o filme, e cada vez mais tenho-me apercebido que não gosto tanto da experiência de estar a comer enquanto estou a ver, porque acho que nem estou focada nem numa nem noutra, Exatamente, e, é eh, isso. e acho que é muito importante esta tal de nós estarmos presentes no que nós fazemos, senão também é mais uma coisa. Pois, olha, eu pessoalmente estou super atenta se estiver a comer, ao filme, não estou nada atenta ao que estou a comer. Mas em casa, não é? Isto depois, mais uma vez, depende sempre muito do contexto e se Uhum. estás tranquila com as consciências, com as consequências disso. Ou seja, se eu em casa estou sozinha e sabe bem estar a comer e estar a ver um vídeo no YouTube, por exemplo, principalmente uns que sejam assim mais de vlog, calminhos, tipo, não é uma coisa que eu Uhum. estou, meu Deus, o que é que vai acontecer a seguir? Hum, a consequência disso é, ok, se calhar não vou ficar, não vou tirar tanto proveito desta refeição, ou se calhar até vou tirar mais porque me acalma estar a ver um vídeo, pois é muito, uma coisa muito pessoal. Portanto, uma pessoa que queira praticar mindful eating não tem de ser uma cena tipo super isolado, só 100% com a comida, e nem é útil em todos os casos, por exemplo, em consulta. Ok, Se for o contrário, né? Se nós quisermos que a pessoa coma de forma despercebida, porque até nos dá jeito, então nós fazemos ao contrário, pomos ok. distrações. Então é muito na parte terapêutica, usamos conforme for mais útil. No dia a dia, assumindo uma pessoa normal, peso normal, a querer uma melhor atenção e relação com a comida, pá, se conseguirmos diminuir distrações, em princípio vai ser benéfico. Para terminar, eu queria saber quais é que são os teus 20%, quais é que são as coisas na tua vida que te dão prazer e que se calhar nunca estariam num plano saudável, entre aspas. Olha, eu adoro artes manuais. Adoro. Ok. Portanto, tudo o que for puzzles, pintar, aguarelas, tote bags, telas, tudo o que for Hum. isso, para mim tem que existir. Principalmente no inverno, está lá. Pôr do sol, praia, tudo o que for ao ar livre também estou lá. Ir beber uma cervejinha sexta à noite, também, não é? Mesmo tendo, aceito as consequências das minhas escolhas. É o mais Sei lá, importante. é o mais importante, ter essa informação. As minhas Pringles também ninguém mais tira, o meu chantilly de manhã. Eu se calhar tenho mais que 20. Até Desde que por seja um aí. equilíbrio que funcione para ti, acho que está tudo certo. Claro, se há coisa que eu recomendo é mesmo este equilíbrio. Portanto, é, é isso. Olha, Catarina, muito obrigada por te juntares a mim, está bem? E um beijinho Obrigada. muito grande. Obrigada pelo convite. Fico sempre contente quando trazem estas iniciativas, falar de saúde, alimentação, quando convidam. Portanto, obrigada também pelo convite e a maior sorte para este projeto. Obrigada. Um beijinho. Beijinhos, tchau, tchau. Se este episódio de alguma maneira te fez refletir sobre a tua relação com a comida, partilha-o, deixa uma avaliação no podcast e deixa também nos comentários qualquer pergunta que tenhas para mim ou para a Catarina. Um beijinho e até à próxima.